Bom dia, Professor, o seu desculpe. microfone está mutado. Ah, bom dia. Ah, não, o Rui está agora aqui na sala. Perfeito. Tá, jóia. Então podemos começar. Como presidente, então, da banca, né, e orientadora do João Vitor, né, eu dou início, então, à sessão de qualificação do projeto de pesquisa, né, no mestrado profissional, construção do protocolo de atenção integral a pacientes em adoecimento psíquico em centros de terapia intensiva. O João tem, então, 20 minutos para apresentação e depois nós partimos para a arguição. Bom dia, Vitor. Rui, está nos ouvindo direitinho, Rui? Sim, tudo certo. Desculpa, Tá. não estava conseguindo conectar, mas deu Não, certo. fica tranquilo, está tudo certo. Estamos no horário. Obrigada, viu? Então, bom dia a todos. Estão todos conseguindo me ouvir? Sim. Sim? Tá. Então, Sim. Posso iniciar a apresentação? Por favor. Então, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à banca que irá examinar, a banca examinadora. Gostaria de agradecer à professora orientadora Maria Odete e a orientadora Marina. E irei iniciar a apresentação do trabalho. O meu trabalho é a construção de um protocolo de atenção integral a pacientes em adoecimento psíquico em centros de terapia intensiva. A área de concentração é gestão de serviços de saúde. A linha de pesquisa é políticas, planejamentos e avaliação em saúde. Minha orientadora é a Maria Odete e a orientadora Marina Nolli. Irei iniciar com uma pequena introdução sobre a contextualização do meu trabalho. O final da década de 70 foi um marco para a transformação no campo da saúde mental no Brasil, resultando em movimentos que motivaram uma reforma psiquiátrica, ressaltando que todas pessoas que saíam da padronização, da normatização social antes de 70, elas eram taxadas como loucas. E aí veio esse marco para transformar o campo de saúde mental. Este movimento promoveu mudança significativa e a reorganização do modelo de atenção de serviço em saúde. O movimento promoveu um foco na superação das práticas manicomiais e nos direitos das pessoas que vivenciam em condições de adoecimento psíquico. A reforma contribuiu para a garantia do direito das pessoas com transtornos psíquicos. Nós temos uma lei, a 10.216 de 2001, que é conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica, que tem como objetivo implantar um modelo de atenção psicossocial com cuidados em liberdades em serviços comunitários de saúde mental, promover a reinserção social e a reabilitação psicossocial, bem como a garantia dos direitos humanos das pessoas em adoecimento psíquico e corresponsabilização do cuidado por profissionais e usuários de família. Vou falar um pouco sobre a contextualização da terapia intensiva. Então, a unidade de terapia intensiva são ambientes especializados que requerem monitorização contínua e assistência intensiva por 24 horas. O adoecimento psíquico de pacientes internados em unidade de terapia intensiva constitui um desafio crescente para o serviço de saúde. A justificativa desse trabalho, ela percorre por pacientes com transtornos mentais internados em unidade de terapia intensiva. Frequentemente enfrentam barreiras relacionadas à ausência de protocolos estruturados e gestão de cuidado. A inexistência de protocolos resulta em falhas na comunicação, desgastante emocional da equipe multiprofissional, uso excessivo de contenções físicas e farmacológicas, além do prolongamento das internações e complicações adversas a internações desses pacientes. O objetivo geral desse trabalho é construir um protocolo assistencial multiprofissional para a ação integral a pessoas em adoecimento psíquico internadas em unidades de terapia intensiva.
O objetivo específico é identificar na literatura científica evidências relacionadas ao cuidado interdisciplinar de pessoas em adoecimento psíquico, internados de unidade de terapia intensiva, analisar as necessidades assistenciais, dificuldades enfrentadas no cuidado e estratégias utilizadas pela equipe multiprofissional, que atua no cuidado integral na unidade de terapia intensiva. O referencial teórico ele foi estratificado em algumas partes. A primeira está relacionada à reforma psiquiátrica brasileira e políticas de saúde mental, no qual descreve um pouco sobre o final de 70, que é um marco para o transtorno mental no campo da saúde mental no Brasil, resultando em movimentos que motivaram uma reforma psiquiátrica, a Política Nacional de Saúde Mental e a criação de rede de atenção psicossocial com a criação dos CAPs, né? Centro Psicossocial de Tempo Integral. Nós temos CAPs hoje, álcool e droga, infanto-juvenil. Também foi falado sobre epidemiologia e o sofrimento psíquico e transtornos mentais, que tem dados extremamente relevantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais, cerca de 12% das causas das enfermidades e incapacidades no mundo inteiro. O Brasil enfrenta aí 50% da população adulta, de 20% a 50% da população adulta com algum tipo de adoecimento mental. O suicídio destaca-se como uma das consequências mais graves, causando aproximadamente aí 721 mil mortes no ano de 2021. E estudos indicam que pessoas com históricos prévios de transtornos apresentam mais complicações psiquiátricas durante a internação na unidade de terapia intensiva. Depois, o número 3, nós falamos um pouco sobre o paciente crítico e adoecimento psíquico na unidade de terapia intensiva. Eu explico sobre a unidade de terapia intensiva, as definições de UTI e CTI. No 4, fala atenção integral e atuação multiprofissional ao cuidado do paciente na unidade de terapia intensiva. A equipe interdisciplinar é essencial para formar, articular e sistematizar esse cuidado a esse paciente. A abordagem multiprofissional é essencial no cenário garantindo o cuidado integral e assistencial a esse paciente. Paciente com transtornos mentais em unidade de terapia intensiva está associado a maior instabilidade hemodinâmica, aumento da internação, aumento na morbidade e mortalidade. E o 5, nós descrevemos sobre gestão e segurança do paciente. A gestão hospitalar desempenha um papel fundamental na organização e qualificação do cuidado dos pacientes, na criação, na educação continuada dos profissionais e criação de protocolos. A metodologia é um estudo metodológico, desenvolvimento de protocolos de saúde com abordagem qualitativa. Estudo metodológico tem como finalidade desenvolver instrumentos tecnicamente adequados, validados e confiáveis, padronizar condutas e qualificar os processos de cuidado em saúde. A revisão integrativa é a construção, né, do trabalho. Ela foi também estratificada em tópicos. A primeira foi relacionada à definição do tema, da questão norteadora da pesquisa, das estratégias de busca e dos escritores. A segunda, o estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão do estudo. A 3, identificação dos estudos potencialmente elegíveis por meio da literatura. A 4, na categorização dos estudos selecionados. A 5, a análise e interpretação dos resultados encontrados, possibilitando a identificação de convergência, divergência, existência na literatura científica. E a 6, a apresentação de revisão integrativa e a síntese do conhecimento produzido, incluindo a elaboração do documento. O local de estudo é o Hospital Felício Roxo, no Centro de Terapia Intensiva. Critério de inclusão. Serão considerados elegíveis para a participação do estudo os profissionais da equipe interdisciplinar na unidade de terapia intensiva,
Serão incluídos profissionais que atuam diretamente na assistência, como enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos e técnicos de enfermagem. A seleção dos participantes ocorrerá por uma amostra intencional, considerando a experiência profissional dos atuantes. O quantitativo das pessoas que serão abordadas, eu estou conversando com minhas orientadoras, orientador e co-orientadora, para ter uma definição final, mas a princípio nós temos a intenção de fazer um N total da amostragem dos profissionais que atuam em uma unidade de terapia específica dentro do hospital. Critério de exclusão: serão excluídos do estudo os profissionais que estiverem afastados de suas atividades laborais durante o período da coleta de dados, por motivo de férias, licenças médicas, maternidades ou paternidade. Procedimentos éticos: o projeto de pesquisa será submetido ao Comitê de Ética de Pesquisa da UFMG, tendo o Hospital Felício Roxo como coparticipante. Os participantes assinarão um termo de consentimento livre esclarecido, TSLE, cujo texto constituirá o objetivo do estudo, benefícios, direitos, participantes e riscos. Os instrumentos, como os dados utilizados na pesquisa e o TSLE, assinado pelos participantes, ficarão arquivados de forma digital por um período de 5 anos, sendo destruído posteriormente. Procedimento de coleta de dados: após a aprovação do projeto de pesquisa no Comitê de Ética, serão realizadas entrevistas que serão agendadas previamente com os participantes e ocorrerão em um ambiente protegido nas dependências da instituição de saúde. Instrumento de coleta de dados: será utilizado um instrumento de coleta de dados composto por 2 etapas. A primeira destina-se à caracterização sociodemográfica, os profissionais participantes, em questão relativa à idade, sexo, estado civil, tempo de trabalho, outros vínculos de instituição, e a segunda parte será semi-estruturada, construída por questões relacionadas à temática de pesquisa. A construção do instrumento, ela está sendo feita, eu deixei um esboço no qual nós começamos a montar e iremos dar continuidade na construção do documento. Procedimento de análise de dados: os dados obtidos por meio da pesquisa qualitativa serão submetidos à análise de conteúdo temático de Bardin, estratificado em 3 partes. A primeira é a pré-análise, que é a fase de organização do material coletado da literatura, iniciar e o início das entrevistas, correlacionado às entrevistas, exploração do material, codificação e categorização dos dados, e a terceira, o tratamento dos resultados, tá? Consiste na interpretação dos achados relacionados com a literatura científica e com o referencial teórico adotado. Esse processo vai possibilitar a identificação das categorias temáticas representativas das experiências, percepções, dificuldades e necessidades assistenciais apontadas pelos participantes. Produto tecnológico: o produto será desenvolvido em 2 fases. A primeira pela revisão integrativa e a segunda a coleta de dados qualitativa. Com o resultado dos estudos, será desenvolvido um protocolo assistencial voltado ao atendimento de pessoas com transtornos mentais internadas em unidade de terapia intensiva no Hospital Felício Roxo. O orçamento, os recursos financeiros necessários para a execução dessa pesquisa será integralmente custeada pelo pesquisador. Então está aqui o orçamento, aqui o cronograma, TSLE no qual vai ser aplicado e as referências do trabalho. Muito obrigado a todos. João Vitor, eu estou falando com o microfone fechado, gente, desculpa. João Vitor, por favor, encerra o compartilhamento da apresentação, por favor. Tá, peraí. Deixa eu ver aqui, que eu não sei mexer nesse aplicativo. Como que eu faço para encerrar aqui? Compartilhar a tela de novo. Já encerrou. Já saiu. Saiu? Já.
Já saiu. Saiu. Obrigado. Ok. Tá, agora você pode fechar o seu microfone, por favor, João? E a gente passa, então, agora, nesse momento, para a arguição, tá certo? E para arguir o João, eu chamo primeiramente a professora Elizabeth. Nós vamos hoje adotar a regra, né? Primeiro as damas, depois os cavalheiros. Bem, eu vou apresentar rapidamente, né? A professora, ela é professora titular aposentada da Universidade Estadual do Pará. Ela, hoje, né? Ela é líder da rede de estudos de tecnologias educacionais, a RET, e adota majoritariamente a pesquisa de desenvolvimento tecnológico com abordagens múltiplas e participativas e realiza atividades nas áreas de tecnologia aplicadas à saúde, práticas educativas em saúde, estudos de avaliação de tecnologias. Então, eu passo a palavra para a professora, e a professora ela tem, então, 20 minutos para arguir o João Vitor. Muito obrigada, professora, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? E então eu passo para a senhora a palavra. Obrigada, Odete. Bom dia a todos e todas. Bom dia, João, Marina, Rui. Né? Que bom que a gente está aqui. Acho que tem várias cidades aqui representadas nessa sala. E regiões. Eu estou no norte, estou aqui em Belém do Pará. Acho que a Marina está lá no Mato Grosso, no Centro-Oeste. Odete está em São Paulo. Eu não sei onde está o João, nem o Rui. Mas, enfim, é muito legal, né? Essas oportunidades. Eu estava aqui pensando, olhando aqui para aquela imagem da UFMG, aquela telinha, né, anterior, lembrando de talvez uns 10, 15 anos atrás, sei lá, eu indo à UFMG, pegando avião, indo para BH, entrando naquele prédio para participar de uma banca. Agora eu olho a imagem e estou em casa. Eu até mandei a imagem para minha querida Kênia. Falei, Kênia, eu estou na sua casa, online. Online. É verdade. É muito incrível isso. Eu fiquei olhando para aquele prédio, lembrando da minha visita ao FMG. Eu falei, meu Deus, novos tempos, novos tempos. Verdade. Vamos lá, João. Olha, João, parabéns pela tua opção. Eu achei muito legal e gosto quando o mestrando se apresenta e faz o link para a gente entender de onde saiu isso, por que isso saiu da cabeça do João. Eu achei muito interessante você trazer 2 pontos que normalmente a gente vê separado, né? Assistência voltada às unidades de terapia intensiva, tem muita coisa. A questão da saúde mental, tá. E você junta as duas. Gostei. Muito. Acho que tem a ver com a tua trilha, né? Com os teus passos, com o teu trabalho, e é isso mesmo. Tem que navegar em mares conhecidos. Talvez o desconhecido para você seja a produção tecnológica, não é isso? Mas a dimensão clínica, assistencial, cuidativa, tá ok. Então, vamos tentar fortalecer essa trilha tecnológica, tá, João? Então, as minhas considerações, elas são todas voltadas para a questão da trilha metodológica. São provocações que eu vou fazer para ti, que depois você conversa com a sua orientadora, com a sua co-orientadora, tá bom? São coisas assim que eu fiquei pensando, falei, meu Deus, esse trabalho pode ter coisas assim fantásticas, mas a gente precisa, quem sabe aí, ousar um pouquinho mais, sair aí desse padrão. Vamos lá fazer algumas reflexões. A primeira, João, é sobre protocolo. Essa opção que já está posta por ti, que já está dada por ti. Aqui tem 2 pontos. Se vai manter protocolo, nós temos que reestruturar a rota em alguns pontos. Ou deixar em aberto,
porque eu não sei a necessidade dos profissionais. Eles querem protocolo, precisam de protocolo, desejam protocolo? Não sei. Como eu sou qualitativista e trabalho com interface participativa, eu não determino o tipo tecnológico na partida. Para mim, ele é chegada. Eu preciso ouvir, dar voz a quem efetivamente, futuramente, vai usar o produto. Então, que produto interessa a esses profissionais? Essa é a primeira provocação. Mas você traz protocolo. Aí, ao trazer protocolo, eu tenho que ir lá no Ministério da Saúde, porque está lá como se produz protocolo no Brasil. Está lá. A metodologia está lá. E aí eu anotei 3 pontos. Primeiro ponto, evidências. Perfeito. Só que evidências de eficácia. Revisão integrativa não traz evidência de eficácia, só sistemática. Que busca ensaios clínicos, experimentais, quase experimentais, ou o que a gente chama no JBI de revisão umbrella, que é a revisão das revisões. Caso tenham revisões já prontas, muitas, em alguns temas tem, outros não, a gente já parte para a umbrella para nem ter trabalho de ficar fazendo sistemática, porque alguém já fez, já pega o que está feito. Mas isso é um ponto primordial do Ministério da Saúde para protocolo. Evidência de eficácia. E a Rio não dá. Ela não é para isso. Ela não é para isso. Esse é o primeiro ponto, que está linkado ao produto que você já pré-anuncia. Protocolo. Segundo ponto, pelo Ministério da Saúde. A produção do protocolo, quem vai produzir o protocolo, criar o protocolo, tem que ser uma equipe multiprofissional. Você não pode fazer sozinho. Tá? E a terceira perspectiva que está lá nos documentos é que na produção, agora, na etapa da produção, já tem que pensar na adaptação local. Exatamente. O local requer, precisa e necessita de um protocolo. Tá? Então, esses 3 pontos estão nos documentos do Ministério da Saúde. Então, se você já aponta protocolo na partida, já tem que estar linkado com essas normas. E elas têm que estar citadas e sendo respeitadas. E aí tem que rever a trilha. Isso vai gerar agora um movimento que eu não sei se tem tempo, porque uma sistemática é 6 meses no mínimo para mergulhar numa. Se tiver 24 horas disponível, dá para fazer em 4. 3, 4, mas isso é 24 horas disponível. Sem trabalho, sem outra coisa, sem vida, sem nada. Então a gente tem que ter pé no chão e fazer as escolhas do tamanho dos nossos passos. E não enlouquecer, e você está trabalhando com saúde mental. Então nós queremos um João com saúde mental no dia da defesa. Não queremos um João com, com condições de adoecimento mental. Pelo amor de Deus, João, não queremos você com essa sigla, essa expressão aqui eu achei bacana, gostei muito. Condições de adoecimento mental. Fantástico isso. A gente não pensa, né? Eu fico pensando na pós-graduação. Eu tenho lido algumas coisas sobre os mestrados e doutorados que eu acho que estão fazendo, aumentando as condições de adoecimento mental dos mestrandos e doutorandos. E eu cuido muito disso, sabe, João? Eu cuido muito disso, sem sofrimento. Vamos fazer um trabalho com prazer, com alegria, com emoção. Por isso, do tamanho das nossas perninhas, dos nossos tempos, que caiba nas nossas vidas, sabe? Bom, vamos lá. Então, essa é a primeira provocação. Tá feita. Aí vamos para
tipo de estudo. Tá? A própria RET, a Rede de Estudos de Tecnologias Educacionais, e vários grupos de pesquisa estão numa fase que eu diria de realinhamento metodológico. Então, a gente tem aí quase 15 anos de uma literatura vastíssima na enfermagem, adotando nessas trilhas de produção tecnológica os estudos metodológicos ou pesquisa metodológica. Eu mesma comecei assim, porque eu precisava começar. E o que a gente tinha, na época, isso lá em 2007, 2008, 2009, quando eu comecei lá no Pesca, o que nós tínhamos eram os primeiros trabalhos saindo lá do Ceará, da turma do Ceará, da Federal do Ceará. E as primeiras dissertações produzindo guias, cartilhas, manuais, vídeos, um monte de coisa. A única ancoragem metodológica da época, ou a mais usada na época, eram os estudos metodológicos, fazendo uma adaptação, porque o metodológico, na lógica da psicometria, é para instrumentos, escalas, inventários, né? Ou, né? Aqueles instrumentos que fazem métricas, né? De determinados construtos. Mas era o que a gente tinha, Pasquale, toda aquela literatura que dava um norte. E a gente abraçou isso e uau! Estamos até hoje, né? Ainda, alguns trabalhando assim. Porém, há outros que já mudaram a rota. Totalmente. Tem grupos de pesquisa que já não adotam mais. E o nosso grupo está fazendo isso. Está realinhando. Por quê? Porque hoje a gente tem outros modelos, outras rotas, outros caminhos. Então, fica aí uma provocação. Tá? E a segunda provocação é a história do quanti-quali. Essa história do quanti-quali, eu sou qualitativista, eu fico preocupada com isso. Porque o quali banaliza. 3 perguntas abertas num instrumento vira pesquisa quali. Meu Deus, não é isso. Pesquisa quali não é isso. Tá? Então, cuidado com isso. Porque não é botar 3 perguntas abertas e que ainda vão ser respondidas à distância, se o instrumento for encaminhado via online por forms. Eles vão escrever pequenas frases. Como é que eu vou usar uma análise de conteúdo de Bardan com frases, com respostas curtas, sem elaboração de discurso? Porque para fazer análise de conteúdo ou análise de discurso, ou até usar um software, como a gente usa na Quali, Iramutec, Atrastiai, NVivo, Alcest, eu tenho que ter página. O Alcest, então, ele é ótimo, porque ele não aceita um corpus se não tiver um número mínimo. Eu lembro que uma vez eu coloquei um corpus, era um arquivo em Word, que tinha 270 páginas, porque ali tinham 30 entrevistas transcritas em Word, espaço simples. Isso é corpus. Para pesquisa quali. Olha a diferença de 3, 4 perguntas abertas num questionário. Não dá. Não é quali. Tá? Aí fica a minha provocação. Por que não? Quali, sim. Quali, legal. Ok. Mas quali. Entrevista. Você interagindo com o profissional. Pode ser até online, gente. Eu tenho orientando o meu fazendo entrevista pelo Meet, individual. E está sendo muito legal, porque está pegando profissionais de vários lugares. Você tem um foco, né, UTI, mas tem UTI no Brasil inteiro. Você podia olhar, mas você quer construir um protocolo para uma determinada UTI, imagino eu. Então, eles são o foco. Ok? Mas pensa nisso, né? Por que não uma entrevista? E aí vem a provocação. O que interessa para eles? Eles querem protocolo? Mais um dos tantos que eles já devem seguir, do jeito que a gente sabe que eles são seguidos?
Aí eles vão dizer, meu Deus, mais um trabalho para a gente, não é essa a palavra dos enfermeiros? Vocês vão me dar mais um trabalho? Vão me pedir para eu escrever mais coisa? Para eu registrar mais coisa? Não é esse o impasse? É esse o impasse. Vocês vão me dar mais tarefa? Mas o que eles querem? Eu tenho certeza, ou quase, que eles vão achar interessante. Talvez eles nem tenham pensado nisso. Caramba, eu estou numa UTI e vou ter que atender, cuidar de uma pessoa com condições de adoecimento mental. Primeira coisa, eles já tiveram essa experiência? Então, você vai estar conversando com pessoas que nunca atenderam? Ou vai conversar com pessoas que já atenderam? Isso tem que ser um critério para levar em conta. Não pode misturar alhos com bugalhos. Na quali não mistura. Ou você vai ouvir quem nunca teve e pode dizer, meu Deus, eu nunca parei para pensar nisso, nem sei o que eu vou fazer. Vou mudar meu plantão, vou tirar férias se aparecer um paciente desse lá na minha UTI. Olha só. E o que ele precisa? Protocolo? Será que vai ser um protocolo que vai ajudar ele? Não sei. Talvez sim. Mas ouça. Vai aberto. Isso é quali. Isso é quali. E combina, né, com a produção. Aí, além dessa escuta inicial, exploratória, aí sim você faria um esboço do tal produto, que eu não sei qual. Eles podem pedir um curso. Eu fiquei pensando, caramba, eles podem dizer, a gente quer conversar sobre isso, a gente não sabe nada disso. O cara pode ter uma expertise em UTI, mestrado, especialização no Einstein, mas nunca pensou num adoecimento mental dentro de uma UTI. Ele pode dizer, gente, eu preciso estudar, eu preciso de um curso. Olha só. E o protocolo já vai exigir expertise, que eles podem nem ter. Nem ter. Então, João, tu tem aí muitas coisas interessantes, mas tem que tomar decisões rápidas. Porque o CEP está esperando, né? Ainda vai ter CEP, né? Pois é. Aí ele vai redondinho. E aí é você analisar tudo isso que eu estou trazendo para ti. Só provocação. Olhar o teu cronograma, teu tempo, teu desejo e tua motivação. E as tuas orientadoras. É pactuação, triangulação, literalmente uma triangulação, tá? Mas são coisas que eu trouxe para deixar aí, vejo aí coisas muito interessantes, mas com rotas mais abertas, mais sensíveis, sabe? Que dê possibilidade, porque qual é o grande nó que a gente está vivendo hoje na produção tecnológica? Né? O tal do Vale da Morte. Não sei se vocês já viram até essa imagem. Tem tudo quanto é evento agora, essa imagem aparece de um precipício, porque é da ciência da implementação. Né? E aí o que acontece? Acumula, e os profissionais estão fazendo isso. Tem muito programa profissional que está caindo no Vale da Morte. É um acervo gigante que não chega no serviço, que não está implementado, que não está na rede, que não está no SUS, que não está no mundo. Porque o que acontece? Cada mestrando que chega quer fazer o seu. Mas o tempo acadêmico não é o tempo tecnológico. Se a gente pegar aquela escala TRL da NASA, que a gente já está usando, está todo mundo chegando no nível 4 e defendendo. Aí vai embora. Aí vem outra turma, de novo até o 4. Nós aqui do Pesca, já tem 4 anos que a gente trabalha com um projeto de continuidade. Mestrando chega, ele já pega produto e segue. Não vai criar produto novo, não. Na área dele, porque a gente já tem um acervo grande. Ele aí olha o cardápio. O que já tem aí? Olha, tem um jogo bacana aqui, isso pode ajudar no meu serviço. Só que o jogo parou lá atrás. Só foi criado, avaliado e caiu no. Ele pega e tac, 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 e avança.
Esse é um outro desafio para os programas profissionais. Urgente. Sair desse nível 4 da escala TRL. Está todo mundo parado no 4, a escala vai até o 9. Né? Mas a tua rota é para ir até o 4, não vai passar do 4. Eu nem sei se vai dar para fazer a avaliação, vai depender do processo de produção. Né? Porque às vezes eu nem consigo chegar no 4, fico entre o 3 e o 4. Por ali. O protótipo, a tal da prototipagem, né? Que agora protótipo é de tudo, não é só de app. Enfim, tudo são provocações para vocês pensarem, tá? Mas eu acho que essa liga que o João está trazendo da UTI com as condições de adoecimento mental, ela é, para mim, assim, um elemento que esse não pode perder. E esse não é para perder. Agora, a trilha, vocês têm aí algumas decisões para tomar para essa trilha. Né? E agora esse é o momento, né? De parar e dizer, e agora? Aí olha cronograma, olha tempo, olha tudo com cuidado e diz, bora, não é assim? Bora, a gente faz aí, né? E avança, e acho que vai ser prazeroso para ti, João. Eu entendo, porque isso emergiu da tua prática. E eu queria que você se colocasse um pouco no teu trabalho como um enfermeiro de UTI, respondendo esse instrumento que você colocou. Se ele te atenderia. O João na UTI. O que o João precisa para cuidar bem e adequadamente dessas pessoas? Um protocolo? Né, João? A gente quer resolver o problema dos outros, mas você não é outro. Você está no campo. Faz essa pergunta para ti mesmo. Você, João. Lembre, olha para os seus colegas que trabalham no plantão. Imagina um paciente entrando, ficando na UTI, com esses comportamentos. Como é que a tua equipe vai agir? E o que a tua equipe precisa? Imediatamente, para agir melhor. De um protocolo? Se você disser que sim, eu abraço contigo a ideia e vou embora. Mas você, João, você está lá. Tá? Então, acho que esse movimento aí vai ser bem bacana, tá bom? São essas as provocações, e aí temos uma trilha a seguir, um caminho a seguir, acho que a qualificação é para isso, né? Para parar, respirar, opa, e agora tomar decisões rápidas, porque o tempo não perdoa, né? E o tempo acadêmico é cruel. Então não vamos criar isso, sofrimento mental para o João, né, João? Saúde mental para o João. Tá bom? Eram essas as minhas considerações, tá, querido? Não tem nenhuma pergunta, se você quiser comentar alguma coisa. Essa provocação, você, João, enfermeiro da UTI, com a sua equipe, o que seria bom para a sua equipe? Atender adequadamente, cuidar adequadamente. Você, João, enfermeiro, lá dentro. Imagina com 2, 3 internados com essas condições de adoecimento mental. O que o João precisa? E a equipe do João. E lembrando, não é só a enfermagem, porque protocolo não é para uma área só. É o que a equipe multiprofissional precisa para cuidar dessas pessoas. O João e a equipe do plantão. Tá? Queria agradecer, professora, as colocações da senhora. Enquanto a senhora foi falando, eu fui pensando aqui, porque no meu último plantão tinha 3 pacientes com adoecimento mental. Olha! Eu trabalho com uma equipe, eu tenho 13 anos na mesma instituição, e eu trabalho com a mesma equipe fechada há 7. Então, todos têm muita experiência e já temos uma grande quantidade de pessoas com adoecimento mental que internam na terapia intensiva, por outros contextos clínicos. E é o que me trouxe querer realizar um mestrado nessa temática. Uhum. A dificuldade na qual nós temos. Inclusive na literatura, né, uma grande dificuldade é achar descrições
literárias, trabalhos literários relacionados ao contexto do atendimento interdisciplinar ao atendimento paciente psíquico. É muito difícil de ter. Protocolos, então, é um dificultador muito grande. Eu tenho um contato com algumas instituições, com algumas pessoas, gerências de unidade de terapia intensiva, e depois da pandemia eu acho que acentuou muito o adoecimento mental e as internações na terapia intensiva, clinicamente falando. Mas eu acho que foi um norteador muito, muito bom, e eu vou conversar com a Odete e com a Marina para ver qual que é a melhor conduta na qual nós vamos tomar. Muito obrigado, viu? Legal, João. Sucesso. Professora, muito obrigada, viu, por você estar conosco, pelas suas considerações, nossa, essenciais, né, para nós aqui repensarmos a nossa rota, né, nessa pesquisa aí que tem menos de 1 ano e meio aí para a gente encerrar, né. Essa banca ela está sendo gravada, então o João depois vai ter como um dever de casa, né, ouvir novamente, assistir novamente, né, o Júlio vai mandar para a gente, assistir novamente a gravação, né, anotando, registrando as sugestões da professora, que foram extremamente pertinentes. Eu realmente nunca trabalhei com protocolo, nem na possibilidade de pesquisa metodológica, né, por isso que a Marina acabou entrando como co-orientadora, porque falei, é algo novo para mim. E então, segunda ou terça-feira, a gente vai fazer uma reunião, né? Depois que o João assistir novamente, né? E a gente vai fazer uma reunião para nós recalcularmos a rota, né? Muito obrigada mais uma vez, viu, professora Elizabeth? Então, eu vou passar a palavra para o Rui, né? O Rui é professor adjunto da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Hoje o Brasil está sendo representado aqui nesta banca, né? Ele é professor assistente da diretoria de enfermagem do HC, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atualmente ele é coordenador de pós-graduação em terapia intensiva do Hospital das Clínicas. Então, eu passo a palavra para você, professor Rui, e você terá, então, 20 minutos para arguição ao João Vitor. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco aqui hoje, viu, professor? Bom dia a todos. Primeiro, eu agradeço a oportunidade também de estar aqui representando o frio do Brasil hoje, que aqui está muito frio. Está frio no sul, porque no norte não está, não. Isso, eu falei o frio, né? No hemisfério sul do Brasil. E eu fiquei pensando isso, representando vários, inclusive climas diferentes, né? Que aqui está muito frio. Embora eu prefira o calor, né? Eu sou daqui. Então, Maria Odete, Marina e João, obrigado pela oportunidade. Obrigado, professora Elizabeth. Assim, é bem importante a gente aprender. E eu fiquei pensando, falei até para a bolsista que estava aqui agora há pouco, o quanto a gente aprende nas bancas, porque cada um de nós lê o trabalho com um olhar que nós conseguimos ter sobre aquilo, né? E o quanto a gente aprende quando vem alguém diferente e enxergar questões diferentes do trabalho. Então, João, com certeza os meus comentários são muito mais direcionados para a parte clínica e eu venho do lado complementar, não o oposto, que a professora Elizabeth falou, que é do lado quant, do lado mais numérico da questão, e do lado clínico do doente crítico. Também, a minha vida inteira, tanto na docência quanto assistencial, eu sempre fui do cuidado crítico. Então, as minhas reflexões são mais por esse lado, mas eu creio que vão se juntar e ajudar com que tu tenha um produto que, de fato, é o que a gente precisa na terapia intensiva. Então, que bom que fica gravado, porque depois tu também... Eu te mando por escrito o que eu tenho aqui. Algumas coisas são... Não vou comentar, que tu vai receber igual por escrito, que a professora Elizabeth já trouxe. Tá, mas em primeira mão, assim, eu fiquei bastante motivado quando eu li o título do teu trabalho. Porque, na minha percepção, tendo só o título, eu entendo que isso, e talvez te ajudando a responder aquela pergunta que a professora Elizabeth fez, assim, como é que tu se enxerga dentro da terapia intensiva? Eu acho que a gente precisa disso.
também não sei se é um protocolo ou é algo que nos ensine a trabalhar melhor com esse perfil de pacientes. Então, olhando o título do teu trabalho, isso me deu uma empolgação nesse sentido de dizer assim, a gente precisa falar sobre isso. De fato, as questões de saúde mental vêm chegando para nós muito mais e numa situação muito ruim, que é a doença crítica. E aí, eu comecei a ler o trabalho e ao longo começando na introdução ali, começaram a me surgir dúvidas e que eu acho que é muito importante que nesse momento, talvez, fique mais claro para mim, mas que tu consiga clarear no texto, até porque alguém externo, por exemplo, do CEP vai ler. Então, a primeira questão é assim, ao longo do texto, tu utilizou várias vezes de forma intercambiável, né? O termo transtorno mental, adoecimento psíquico, sofrimento psíquico, saúde mental, crise psiquiátrica. Particularmente, eu também não sou da área da saúde mental, mas eu entendo que esses termos são conceitos diferentes e que nos trazem um perfil de pacientes diferentes. Fátima, quer falar? Então, antes de mais nada, eu pergunto para ti, qual é a população-alvo que tu buscou? Porque quando a gente fala na saúde mental, a gente trabalha dentro da UTI com pessoas que têm transtornos mentais previamente diagnosticados à UTI ou paciente que faz alteração neuropsiquiátrica dentro da UTI. E são grupos bem diferentes. Então, a minha primeira pergunta, porque talvez isso tenha a ver com tudo que eu vou falar para ti, é isso, assim, ó. Quem são os pacientes que tu quer pensar num produto para atender melhor eles? São aqueles que têm transtorno mental, não sei se esse é o termo, tá? Ou alguma doença relacionada à saúde mental prévia à UTI, ou aqueles que fazem alterações dentro da UTI? E se tu quiser, pode responder, tá? Porque me ajuda a seguir pensando. Vou responder. O intuito é fazer abordagem nos pacientes que já têm um adoecimento mental interno na unidade de terapia intensiva, não aqueles que evoluem com quadro de delírio hiperativo ou hipoativo. Porque esses que têm esses transtornos transitórios de delírio hipoativo e hiperativo, nós já temos um manejo com esses pacientes, inclusive protocolo medicamentoso. O meu intuito é fazer abordagem em pacientes que têm uma história pregressa de adoecimento psíquico. Então, eles já vêm com essa história pregressa e fazem a internação na unidade de terapia intensiva, não que desenvolva dentro da terapia intensiva, entendeu? Entendi, acho que é isso que a gente precisa, tá? Só que quando tu traz o trabalho, falar sobre o delírio, fazer a tua revisão de literatura, falando dessa parte clínica, nos gera essa dúvida. Então, uma das primeiras coisas que eu te sugiro, assim, é que tu padronize o termo que tu vai utilizar, né? Paciente com transtorno, crise psiquiátrica, sofrimento psíquico prévio à internação na terapia intensiva. E, de fato, isso é muito importante e a gente precisa mesmo. Nós não sabemos trabalhar com esses pacientes. A gente sabe tratar com medicamento, ou, que não deveria, né, quem faz delírio. Porque o grande risco da gente confundir os conceitos do delírio com o sofrimento psíquico prévio é que delírio, ele é uma alteração neuropsiquiátrica flutuante e transitória que acontece dentro da terapia intensiva. O paciente não se torna um doente com um novo diagnóstico psiquiátrico. Então, já pulando lá para a tua revisão, eu acho que isso não é para o teu trabalho. O teu trabalho é falar quais as doenças prevalentes em saúde mental que os pacientes têm, por exemplo, e que fazem com que a gente precise aprender, por exemplo, o paciente esquizofrênico que está entubado em ventilação mecânica, de que forma eu consigo trabalhar com a família, com esses pacientes, para que eu tenha um desfecho melhor, um atendimento melhor. Eu dei o exemplo da sedação, porque o despertar de um sedativo vai ser muito diferente para uma pessoa que tem só uma questão clínica, junto com aquele que também tem a questão clínica com algo de saúde mental.
Então, eu acho que tu tem que deixar claro isso desde o início do teu texto, dizendo quem é essa população. Porque tu fala ali no momento da introdução, dizendo que os pacientes com transtornos mentais apresentam maior prevalência de doença clínica crônica. E isso reforça isso que tu me disse, que o objeto do estudo, então, são as pessoas com transtornos mentais previamente estabelecidos. Eu acho que isso precisa estar claro, tá? E que daí facilita a leitura quando a gente fala do adoecimento psíquico, porque senão fica muito relativo dizer, né? Ah, paciente com adoecimento psíquico, tá, mas o delírio vai entrar? Quem desenvolver delírio faz parte desse grupo? E eu já entendi que não. Então, talvez o delírio nem precise fazer parte só de um comentário, talvez, e não de uma explicação maior, inclusive, lá na tua revisão. E pensando nisso, alinhando essa pergunta, esse questionamento que tu me respondeu, eu entendo daí que os teus objetivos apresentam uma coerência formal e se mostra alinhado com a proposta do que tu buscou, que é um produto relacionado àquele grupo de pacientes já com diagnósticos prévios. E da mesma forma, outro termo que chamou um pouquinho a minha atenção é quando, e eu entendo que isso vem na política da saúde mental, que não é muito da minha área, mas eu acabei dando uma pesquisada, é quando tu utiliza o conceito de atenção integral ali no título, né? De que forma que a gente consegue fazer uma atenção integral para um doente tão específico e talvez sem envolver eles e as famílias, né? Já pensando lá no construir um cuidado para esse paciente. Então, eu acho que isso deixaria a introdução do teu texto, o teu título mais claro quando tu disser é para esse grupo de pessoas que eu quero construir isso, né? Então, eu sugiro que tu reflita sobre o termo ali da questão da atendimento integral. Tá? E eu tenho uma outra pergunta, então, João. Quando tu falou do delírio, se o teu paciente, que tu já me falou que vocês têm protocolo para delírio hiperativo, ou, enfim, eu entendo que tu não tem sujeitos na tua pesquisa, sujeitos não, tu não tem participantes da tua pesquisa pacientes, mas tu tem grupos de pacientes que fazem diagnósticos concomitantes. Então, por exemplo, se tu tiver um paciente com delírio hiperativo, mas ele internou na UTI por choque séptico, esse paciente tu considera alguém com adoecimento psíquico ou não? Ligar o áudio aqui. Não, esse paciente ele não entra no critério. Os que, igual eu falei, os que irão entrar nos critérios é paciente previamente diagnosticados, né? Existe, assim, são poucas situações, nesses 13 anos aí de terapia intensiva, eu vi poucas vezes o início de um diagnóstico de um adoecimento mental que começou o diagnóstico na terapia intensiva. Isso não é habitualmente, né? Porque a terapia intensiva está voltada ali para paciente crítico, estabilidade clínica do paciente e outros contextos. Mas o delírio especificamente não entraria nesse contexto. Então, o paciente está com choque séptico, interna, idoso, tem maior probabilidade de evoluir com quadro de delírio na terapia intensiva. Ele não entraria. Entraria aqueles que já têm o diagnóstico previamente de adoecimento psíquico. E aí eu penso o seguinte, vamos lá para frente no questionário, como a professora Elizabeth falou. Será que os nossos colegas da terapia intensiva, quando a gente fala adoecimento psíquico, sofrimento psíquico, alguma coisa da saúde mental, entendem que não é o delírio? E isso que tu falou é muito importante. Às vezes, a saída da UTI torna o paciente alguém em sofrimento psíquico pela síndrome pós-cuidados intensivos, e que ele pode ter tido delírio ou não. Mas eu acho que é esse espaço que tu vai ter que deixar bem claro, e daí eu volto lá no início, que é dizer assim, ó, quem são as pessoas que eu busco fazer esse produto para cuidar melhor delas. São pessoas com diagnóstico de doença, alguma coisa mental, prévias à UTI.
não aqueles que desenvolvem alterações neuropsiquiátricas e que não vai ser um diagnóstico clínico de doença psiquiátrica. Então, eu volto a insistir nisso, porque é importante, porque o pensamento de quem está dentro da terapia intensiva sempre vai ser muito clínico, sempre vai direcionar para essa coisa. Tem delírio, eu posso fazer medicamento, eu posso pedir para a família ficar junto, eu já sei o que tem que fazer, mas não é esse grupo que a gente quer trabalhar, certo? Então, dando sequência, falando do método, eu não vou nem falar nada do método, a professora Elizabeth falou todas as questões muito pertinentes. Eu concordo muito que uma revisão integrativa, considerando a amplitude e heterogeneidade desse conceito adoecimento psíquico, é bem difícil de conseguir algo como é que ficou aquela questão da avaliação? Consiga fundamentar. Rui, só um momentinho. Eu acho que tem pessoas conversando no teu entorno que está atrapalhando. Há muitas vozes conversando. É do teu espaço? Às vezes desculpa. Porque tem muita conversa e talvez isso atrapalhe até na gravação, quando o João for ouvir. Tem horas que eu já não consigo ouvir o que você está falando, porque você está com fone, mas você não está ouvindo o que está acontecendo em volta, e a gente está. É porque isso tinha dado... Tem alguém conversando, falou agora. E outras pessoas conversando. Eu vou falando nos intervalos aqui, tá? E sempre que tiver muito ruim, vocês me avisam. A conversa está em voz alta. A gente está até entendendo o que estão conversando. A gente está ouvindo o que elas estão falando. Acho que agora vai melhorar. Que ótimo. Não, realmente, tem momentos que as vozes sobrepõem a sua. Não, e vocês podem me falar sempre, tá? Eu tive que trocar de sala exatamente por um problema na câmera, senão eu ia estar sozinho lá. Então, sobre o método, João, eu só acho que a dificuldade de fazer é muito presente de fazer a revisão. Do seminário, a Ana Karina falou que não é mais para usar. Você não consegue mudar de sala? Consigo, espera aí que eu vou entrar pelo meu celular. Acho que a gente poderia talvez deixar a Tá joia, ok. A gente aguarda. Melhor. Senão daqui a pouco a gente já está participando do seminário. Elas estão conversando sobre o seminário, eu já estou aqui querendo saber qual é o seminário. Ai, meu Deus, que horror, escutando a conversa dos outros. Pois é. Sem querer, nós estamos ouvindo mesmo. Isso são as coisas do online. É verdade. Vocês lembram daqueles casos icônicos na época da pandemia? Das pessoas com roupas, com objetos, com ambientes, cenário, entra um, sai outro, passa correndo. Era uma loucura isso mesmo. Continua acontecendo, meu Deus, em 2026. Pois é. Olha, muito engraçado. Eu já uso esses fundos de tela exatamente para proteger, porque não vai aparecer nada do meu quadro, do meu cabide, da minha roupa pendurada, da minha porta, da minha estante. Essa é uma técnica que eu passei a usar, que é protetora. Ela é também estética, mas ela é protetora, porque às vezes o que está atrás de mim não é nada agradável. E eu boto isso e pronto, já elimina uma condição. Aí tem gente que faz atividade dentro do carro, dirigindo, meu Deus, já viu isso? Em reuniões nossas, então, é muito comum, né? Meu Deus, o perigo está no trânsito, tá dirigindo e está na reunião. É verdade. Aparece o cinto, o trânsito, a luz. Sim. Meu Deus! Acontece muito mesmo, verdade. Colega que sai da reunião e vai pegar filho na escola e continua acompanhando a reunião, que é híbrida. A minha neta, que às vezes eu estou com ela e estou assistindo, eu estou com fone, né? Estou na reunião, mas estou com ela. Sim. E aí, às vezes, eu entro, aí eu abro a minha tela, mostro que ela está do meu lado e digo, olha, eu estou aqui com a Melina, estou aqui ouvindo, mas talvez não possa me manifestar com tanta intensidade.
Aí ela sabe o que ela. Olha a palavra que ela descobriu. Vovó, É. eu sou a sua justificativa. Olha, Oi, e agora ela pessoal. quer aparecer na câmera. Vovó, mostra que a senhora está comigo, que eu sou a sua justificativa. Olha, essa menina. Ela realmente Eu vou ir aí. Tá, Eu vou ir Rui, na bora. outra sala, tá? Vou ir na outra tá sala ali. joia, tá ok. Tá, a gente está aqui conversando. Pois é, não, e ela foi super assertiva, né? Oi. Escolheu Ela agora quer corretamente a aparecer na palavra. tela. Mostra, vovó, que você está comigo, que elas vão entender. Olha que bonitinho. É a Bonitinho. vida, né? É a vida. Verdade. Muito legal. Vovó, eu sou a sua justificativa. Eu falei, adorei. Essa nova modalidade de justificativa. Sim. E realmente, né, assim, depois da pandemia, acho que a pandemia foi um divisor de águas, inclusive para a gente fazer Só as que eu vou ter que reuniões sentar híbridas, aqui, né? porque eu tenho que olhar ali. Mas Porque já hoje vai terminar acontece meu. muito isso. Eu tô aqui participando de reunião da Desculpa, Elô. UFMG, né? É que os Porque dois estão falando ao fazendo de mesmo forma tempo híbrida não para eu dá. participar. O meu trabalho foi Vocês me oriundo- ouvem agora? Oi, agora sim, Mas Rui. tem outro som ligado. Eu acho que você tem que sair, Rui, do computador, porque o áudio do computador agora acho que vai ecoar a sua voz. Agora sim, né? Sim. Agora não tem Agora nada. sim. Desculpem o transtorno, mas é péssimo mesmo, estava incomodando até a mim. Bom, Se João, desconcentra. eu estava Isso, exato. Eu estava falando ali na parte do método, então, que a professora Elizabeth já falou, acho que basicamente o que tu precisava muito, assim, que é essa relação de pensar na tua proposta de trabalho, né? Então, a minha contribuição em relação a isso é que, de fato, eu acho que uma revisão integrativa, considerando a amplitude e heterogeneidade assim, desse conceito tão amplo que tu usou, adoecimento psíquico, fica bem difícil pensar numa revisão integrativa, tá? Porque, pensando na questão norteadora ali, quais os protocolos assistenciais multiprofissionais, a gente basicamente sabe que não existe isso. E aí vai ficar mais difícil para que tu consiga encontrar algo sobre isso, tá? E a minha única consideração sobre o método é que a última, no caso, além do que a professora já falou, é que tu pense em, talvez, se for uma proposta de protocolo ou conforme o produto que tu for pensar, será que, considerando essa questão do atendimento integral, a gente não tem que envolver nessa construção pacientes e familiares? Então, porque a gente, considerando o contexto de terapia intensiva, contexto de UTIs, que a gente tenha a visita estendida, por exemplo, família acompanhando 12 ou 24 horas por dia, a gente pode pensar nisso também, talvez, que é envolver o usuário que vai ser beneficiado com esse produto, tá? Também, em relação ao método, eu te sugiro, já pensando em CEP, que tu inclua um item sobre a transparência quanto ao uso de inteligência artificial, tá? Porque mesmo que seja para revisar o teu texto, mesmo que seja para qualquer outra coisa, não é proibido usar, mas eu acho que já é importante e é algo que volta de todos os projetos que não tem escrito atualmente, tá? E falando no método, eu pulo lá para o termo de consentimento, que da mesma forma eu vejo que tu precisa revisar, porque eu acredito que tu deva ter usado um modelo, mas que está um pouco inconsistente entre a população descrita na metodologia e o público que está descrito lá no termo de consentimento. Só para que tu alinhe isso antes de encaminhar para o comitê de ética, porque é algo que volta, né? Eles pensam bem relacionado a isso. Então, de um modo geral, além do transtorno aqui de eu ter que trocar de sala, eu acho que a proposta que vocês trazem, ela é necessária para o ambiente da terapia intensiva, ela tem uma importância bem grande. A gente sabe que o mestrado é muito curto e que talvez seja algo que tu não vá finalizar, mas como a professora Elizabeth disse, assim, é algo que a gente não pode desistir porque é importante.
a epidemiologia está nos mostrando que esses pacientes estão chegando para nós e que a gente não sabe trabalhar e a gente faz o que com eles? Faz eles dormirem. A gente dá sedativo, a gente deixa mais tempo na ventilação mecânica e eles têm uma mortalidade maior, que tu já falou isso lá na tua introdução, e talvez seja por isso mesmo. Talvez não seja um protocolo, talvez seja a educação que a gente precise relacionada a esse problema. E aí volta a questão que para mim ficou mais forte dentro do trabalho, assim, que é definir esse conceito de quem é a pessoa com adoecimento psíquico que a gente quer construir, porque a gente não vai dar conta de tudo pensando no teu produto, no teu protocolo. Então eu acho que todas essas reflexões assim que a gente fez aqui são na ideia de pensar um reforço para que esse produto seja o mais direcionado para quem precisa. E gostei muito dessa dica da professora Elizabeth, que diz assim, pensa como tu lá dentro da UTI, o que tu precisaria? É muito legal pensar nesse sentido, assim, o que para o enfermeiro à beira-leito vai agregar valor ao cuidado do paciente? Não é dar mais uma atividade para ele, né? É dar mais uma atividade, talvez, que faça sentido, que mostre que o paciente sai mais rápido, que melhora mais rápido, que tenha cuidados que sejam melhor direcionados para eles. Eu vou te mandar tudo isso por escrito, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço as considerações. Muitas situações nas quais você me falou aqui é uma inquietação minha, só que tem duas situações que dificultam. A primeira, o tempo, e a segunda é a instituição, né? Eu trabalho numa instituição filantrópica que a abordagem com o paciente diretamente não é uma coisa aceita, assim, de tanta facilidade. Não vou conseguir, isso eu já tenho até a resposta. Eu, como enfermeira assistencial, direto, né, eu penso muito o que deveria ser feito e já passou na minha cabeça várias situações. Assim, eu penso no protocolo porque eu quero que ele seja interdisciplinar. Eu quero que todos, assistencialmente, possam atuar sobre ele. Eu tenho receio de uma cartilha, um treinamento, que é algo que vai se perder, e se eu realizar, vai ser pelo mestrado, não pela instituição, e nunca mais isso vai ser replicado. Então, são coisas que eu vou conversar com a Marina, com a Maria Odete, para ver qual vai ser a melhor forma para se aplicar, e meu intuito é assim, que as pessoas peguem meu trabalho, entendo a relevância da questão toda metodológica, do estudo, eu estou fazendo mestrado, é para isso, mas que a pessoa possa ler e falar, ele mudou a vida de alguém. Esse trabalho entrou na instituição, no Felício Roxo, no Hospital no Sul, no Einstein, na FEMIG, e ele mudou a vida do paciente com um transtorno psíquico que está internado. Então, eu quero que isso tenha uma aplicabilidade. Eu não quero, igual a professora Elizabeth falou, não é feito para depois ninguém mais abrir esse trabalho. Meu intuito do mestrado em gestão foi sempre esse. Eu também sou professor, e eu nunca tive assim uma vontade muito na questão do mestrado acadêmico, porque eu sou muito assistencial. E me inquietou muito. Inclusive, depois da pandemia, a professora Elizabeth estava falando, é que me veio essa vontade de criar um protocolo relacionado a pacientes com transtornos mentais. Porque depois da pandemia, veio um boom de internações de pacientes clínicos, né, instáveis, com transtornos. Então, assim, as considerações super válidas, é algo que me inquieta muito, mas a gente tem uma pedra aí que eu vou ter que tentar desviá-la, que é o tempo e a questão institucional, né? Que a gente sabe que nós temos barreiras aí, limitações. Mas agradeço demais as considerações, viu? Rui, Elizabeth, na reunião com a Marina e com a Maria Odete, nós vamos alinhar da melhor forma e agradeço vocês do fundo do coração. Muito obrigado. João, tem uma coisa que meu orientador dizia que é o seguinte, assim, quando a gente entra no mestrado e no doutorado, a gente pensa em construir uma parede nova, muito linda. E a maioria das vezes, no final, a gente descobre que colocou só mais um tijolo nela. E é assim que funciona, né? As gurias que estão aqui já passaram por isso também, a gente vai afunilando, e o que importa é que comece muito bem.
Tu não precisa Isso. parar de trabalhar nisso depois, porque é muito pertinente a ideia e necessária, né? E uma coisa que eu fiquei aqui pensando, ouvindo o João, ok, João, deixa eles falarem sobre. Eu acho que se emergir realmente deles a questão do protocolo, se é isso que vai ajudar, ok. Mas aí é só esse cuidado. Não é o João fazendo um protocolo para a equipe multiprofissional. Tem que ser a equipe multiprofissional fazendo um protocolo para ela. Aí isso roda tudo. O que não é o João fazendo para os outros. Aí não bate com o que está lá no Ministério da Saúde. A construção é multiprofissional. Mas aí você diz, mas como é que a gente faz isso no mestrado? Aí eu vou de novo puxar a brasa para a minha sardinha, com pesquisa qualitativa. Não é com quant, é com quali. E quali participativa. E tem metodologia para isso. Prontinha. Por exemplo, a PCA. Marina conhece a PCA. Odete conhece a PCA. Nós temos na enfermagem, Rui, um método de pesquisa criado por colegas de Santa Catarina, que se chama Pesquisa Convergente Assistencial. É a cara do projeto do João. Porque é quando eu estou no serviço, produzindo para o serviço, mas com o serviço. Não é o João fazendo para eles. É o João fazendo com eles. A PCA, ela é perfeitinha. Encaixa. É da enfermagem, porque o João é da enfermagem, mas o produto não é só para a enfermagem. Porque protocolo não é um protocolo para enfermeiro. Protocolo é assistencial, multiprofissional para a equipe. Então, todo mundo vai olhar e dizer aquilo que esse cara está inventando para mim. Mas, além de ser o enfermeiro reclamando, vai ter o médico reclamando, o físio reclamando, sei lá mais quem. Enfim, que está todo mundo lá, porque a assistência não é integral. Não é? Mas, sabe? Então, é isso. Eu vejo que o João, pela imersão que o João tem, ele sente necessidade de um protocolo. Eu sinto muito isso na fala dele. Ok, que seja. Mas aí vai requerer também alguns movimentos. Aquele movimento da revisão é importante. Aí a integrativa está fora, porque eu preciso de evidências, de eficácia. Aí é sistemática. Ou tem uma estratégia, João. Estudo documental. Nem vai para a literatura branca. Vai para a literatura cinzenta, mas a cinzenta tipo consensos, diretrizes, documentos internacionais, manuais do Ministério da Saúde, protocolos de outras instituições, só documental. Só documento. Entendeu? Agora, se vai para a literatura científica, tem que buscar eficácia, tem que buscar literatura de alto nível de evidência. Aí tem que subir a evidência. Para protocolo, tem que subir a evidência. Não tem como, tá? Enfim, muitas coisas aí. Verdade. O Rui levantou a mão. Eu sei que a gente já passou do nosso tempo, mas tá bem legal a conversa e a gente vai pensando assim. Acho que isso que a professora Elizabeth trouxe aqui do pessoal da UFSC, que é muito legal e a gente vê no dia a dia, e a gente volta lá para o nosso tema ciência da implementação. E quando a gente fala de ciência da implementação, a gente não pode esquecer de desimplementação, que não é só dar mais atividades novas e não tirar aquilo que a evidência não sustenta mais. E, de fato, é difícil achar evidência em algo que é muito novo e que não tem. Talvez a evidência vai ter que ser produzida aqui, né, a partir dessa necessidade. E assim, ó, eu não tenho dúvida, eu trabalho bastante em processos de melhoria e questão de implementação, que usando uma frase lá do cuidado centrado no paciente, mas isso vale para nós profissionais, que é assim, ó, nada sobre mim sem mim. O profissional que é envolvido na construção da melhoria, na construção do livro, do protocolo, do manual, ele se sente parte daquele processo e ele quer que funcione, o que é diferente de eu chegar e dizer, Elizabeth, isso aqui é o que tu tem que fazer a partir de hoje, isso nos afasta. Então, eu acho que tem
tudo para dar certo, João, assim, a gente começa pequeno, dentro da ciência da melhoria, e depois vai aumentando. Muito obrigada, Rui. Obrigada, professora Elizabeth, pelas cumprimentações. Marina? Bom, queria agradecer também, é um prazer conhecer o professor Rui e a professora Elizabeth, eu amo, ela sabe disso, que eu amo ela, e eu sou uma grande admiradora, sempre aprendi, desde que eu estava lá no norte, lá no Amapá, e eu acho que eu sempre aprendi isso com você, professora, dessa questão de que tem que vir, eu lembro de você falando, tem que vir deles. Eu achei maravilhosa essa ideia do PCA, é um método difícil, mas quem sabe o João começa, né? E depois ele continua, se ele quiser fazer um doutorado e tudo, mesmo que o doutorado seja acadêmico, mas a gente ainda temos poucos profissionais, né? Eu agradeço muito, tá, pelas considerações de vocês. Acho que às vezes eu fico pensando que talvez a gente comece pequeno, pensando num acolhimento, né? Na atenção primária a gente trabalha muito a formação, né, dos profissionais por meio do acolhimento. A gente começa pelo acolhimento, que é o básico, e depois a gente avança, né? Então, acho que a gente pode ficar refletindo sobre isso. Muito obrigada, viu, aí, pelas considerações, e a Odete pela parceria, e o João pelo trabalho. Obrigada, Marina. Eu agradeço também a Marina, né, pela parceria, né, além de parceira, é a minha amiga pessoal, né, de décadas. Eu falo que nós somos, pode ser que numa vida passada nós tenhamos sido mãe e filha até, né, porque eu poderia ser a mãe mesmo de Marina. Bem, nós nos conhecemos na USP, né, lá quando ela fazia o mestrado e eu fazia o doutorado com a Márcia Oliveira, depois fiz um pós-doc na USP e fui para a UFMG, né, o Rui não estava aqui na sala ainda, Rui, mas eu estou na UFMG, mas não sou de Minas Gerais, eu sou paulista, interiorana de Taubaté, e atualmente estou fazendo pós-doc com o Divani, que também é um amigo pessoal e foi orientador da Marina. A gente vai trazer uma contribuição muito importante, o Márcio Camata também está participando, né? A Lai da Federal do Amazonas, né? Então, assim, vários professores também de diferentes, Iracema Frazão, do Pernambuco. Nós estamos construindo curso, esse é o meu pós-doc, um curso de capacitação para enfermeiros, estudantes de enfermagem e professores de enfermagem em temas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, né? Então, é um curso que nós vamos disponibilizar pela plataforma Moodle da USP para o Brasil todo, né? E vai ficar lá disponível com certificação, curso de 100 horas, e a gente então vai estar depois divulgando para vocês também nos ajudarem a disseminar o nosso curso, né? Já estou fazendo aqui uma propaganda, né? Bem, na verdade, realmente, assim, eu acho que a professora Elizabeth já nos trouxe elementos suficientes para a gente dizer que não será um protocolo, né? Talvez aí um instrumento de acolhimento, né? Mas talvez o João possa até fazer uma sondagem com os colegas, né? Para ouvi-los inicialmente, o que eles pensam a respeito, né? Acho que seria interessante isso também, né? E na medida, nós tínhamos até pensado no grupo focal, sabe? Para que eles realmente fizessem, né? Um ou dois grupos focais, mas o João disse que lá não seria possível por causa da dinâmica do trabalho em plantões, né? Então, assim, mas a entrevista será individual mesmo, né? Lá no ambiente de trabalho deles, numa sala que o João vai ver com a gestão. Mas nós vamos, com certeza, repensar, né, a nossa proposta, porque o mestrado profissional de gestão de serviços de saúde, né, que é do curso de gestão de serviços de saúde da Escola de Enfermagem da UFMG, tem como propósito, de fato, né, os produtos tecnológicos serem implementados nos serviços aonde o mestrando, né, ele está vinculado. Então, a proposta sempre sai de dentro de uma necessidade do serviço, né? Então, a gente vai repensar, sim, porque nós queremos, né, que esse produto tecnológico que a gente vai definir, então, qual será, né, que ele seja implementado mesmo no Hospital Felício Roxo e que possa servir, né, como inspiração, inclusive,
para que outros hospitais, né, adequem à sua realidade. Então, foi muito importante para nós esse momento, né, para a gente realinhar a nossa proposta, e claro que agora em julho, a gente tem até o final de julho para nós submetermos o projeto no comitê de ética. Então, o João não terá descanso agora, não, nas próximas semanas, né? A gente tem que correr muito para poder submeter o projeto, certo? Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, né? Eu acho que assim, essa banca foi extremamente rica, né? Com muitas considerações essenciais, né, para o sucesso desse trabalho, e principalmente do produto tecnológico. E nós não podemos nos alongar muito, porque eu tenho uma reunião com o Divani na escola de enfermagem às 11 horas, e eu não quis ir para lá, porque eu fiquei com medo, sabe, de me atrapalhar aí no meu percurso, né, porque São Paulo, mesmo o metrô, é uma caixinha de surpresa, né, em termos de locomoção. Então, eu agradeço muito, mais uma vez. João, tem mais alguma palavra a falar aí, João? Senão a gente encerra a nossa sessão. Só agradecer a todos pela contribuição. Muito obrigado a todos, viu? Vocês querem falar mais alguma coisa, professora Elizabeth, Rui, Marina? Não? Então tá, daqui um ano mais ou menos a gente vai se ver novamente, né? Porque eu sempre mantenho a banca, sabe? Da qualificação é a banca de defesa, porque eu acho isso importantíssimo, né? Então a gente, daqui uns meses aí vocês vão estar sendo convidados novamente. Muito obrigada mais uma vez, um excelente final de semana para vocês e que Deus os abençoe. Muito obrigada. Até mais, obrigado. Ô, Júlio, você tá aí, Júlio? Odete, vai ter algum documento para assinar que você vai encaminhar para a gente ou não tem? Não, Não? Lá no mestrado profissional, não. Só na defesa que a gente realmente assina. Tá bom. Tá joia? Muito obrigada, viu? Tá bom, tá bom. Um abraço. Depois, com a gravação, eu faço uma ata e mando, né, assim, um resumo para mandar para a coordenação do colegiado. Tá joia? Muito obrigada, viu, gente?